Papai? Papai? Vamos brincar? Vamos. Vem, vamos brincar de luta. Já vou, peraí. Papai? Você vem? O papai tá só vendo um negócio importante aqui, tá? Papai, tá demorando. Eu já falei que já vou, não falei? Mas você não sai do celular. Ô pai, Hã? você vai me emprestar a chave do carro? Vou, tá ali na mesa da cozinha. Ele vai sair de carro? Vai. Dizer que outro dia ele tava brincando, né? O tempo passa, a gente nem vê, né, Soraya? Né, Soraya? Ô, Soraya. Filho. Filho, eu tô sentindo um negócio aqui, eu tô sem... Tô com falta de ar, filho. Filho. Não mexe muito não pro efeito do cachorrinho pegar. Boa noite. Começando de forma leve, né? Eu sei que quando a gente vê uma coisa que às vezes acontece com a gente, a tendência é achar engraçado, porque de fato acaba sendo. Mas hoje a nossa conversa vai um pouco além disso, né? Nós queremos que vocês participem conosco da nossa preocupação, da busca que nós estamos fazendo de respostas para aquilo que vai acontecer, que já está acontecendo, não no futuro, mas já está acontecendo conosco. Eu acho que a tecnologia ela teve um desenvolvimento tão fantástico e agora ela está quase dentro de nós, e principalmente dentro dos nossos filhos. Nós somos adultos, nós já passamos por uma fase na vida de aprendizagem, mas as nossas crianças não. Então, hoje a nossa conversa vai ser um pouco para entender por que a Guga é tão chata que não deixa trazer celular na escola, porque a desculpa dos meus alunos é assim: mas eu preciso avisar a minha mãe que eu já estou na porta. E aí eu fico pensando, essa escola tem 56 anos e não tinha celular. O porteiro avisava. Então, existem algumas máximas, né, que tomaram conta da nossa vida. E a escola, gente, a escola tem que ser o momento da convivência. Essa proibição ou essa tentativa, né, que nós estamos fazendo, ela tem tido um efeito muito, muito bom. Eu acho que quem está dentro da escola começa a ver as crianças conversando, alguns procurando a orientação, pedindo ajuda, porque eles não sabem mais como conversar com os colegas. E não é brincadeira, isso acontece mesmo. Então, nós quisemos ter uma reflexão e convidamos o Dr. Cristiano Nabuco, que é, hoje, uma referência, né, nessa dependência de telas. Ele, além da formação dele, eu não sei se alguém aqui é noveleiro ou não, mas ele fez parte até de uma novela da Globo, onde ele fez o papel dele mesmo, porque as mídias começam a perceber os efeitos deletérios que o excesso de tela, de tecnologia, de acessos a coisas inúteis e a coisas úteis, vem trazendo para os nossos jovens e para as nossas crianças também, né? Hoje as crianças ganham celular, às vezes, com 4, 5 anos, porque assim a gente consegue ir para o restaurante almoçar sossegado. Gente, isso é fato. Todos nós passamos por isso. Só que isso tem trazido uma grande dificuldade de tirá-los desse lugar. Então, o que é que nós queremos? E essa reflexão tem que ser feita junto com vocês. Nós precisamos muito
da participação das famílias, porque a escola é o segundo lugar onde as crianças aprendem mais coisas. O primeiro lugar é a casa de vocês. Então, eu vou convidar o professor Cristiano. Eu não vou ler o currículo dele é muito extenso. Eu acho que eu não vou tomar o tempo de vocês e nem dele, porque eu quero que ele tem muita coisa interessante para falar, muitas observações, muitas constatações que vão trazer, se Deus quiser, para esse grupo que está aqui, um momento de reflexão e de parceria conosco. Então, os pais que estão aqui, talvez hoje, comecem a entender melhor o porquê e a razão de nós pedirmos que as crianças deixem o celular em casa. Tá bom? Então, eu vou pedir um aplauso bem caloroso. Ele está lá dentro, um momentinho só. Cristiano? Vamos lá. Então, professor doutor Cristiano. Pessoal, boa noite. Tudo certo? Muito bom estar aqui. Acho que pode abaixar um pouquinho o microfone, né? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Essa história, na verdade, ela começa aproximadamente há uns 20 anos atrás. Eu tinha ido num congresso mundial para fazer uma apresentação de um trabalho que eu tinha feito junto a meninas lá no Hospital das Clínicas que eram dependentes, que eram anoréxicas, que tinham problema para lidar com a questão da alimentação. E apresentei meu trabalho. A hora que eu saio, uma sala ao lado ali, muito cheia, e eu fui ver, né, como brasileiro, curioso, o que está acontecendo aqui. Enfim, era uma americana que, pela primeira vez, ela divulgava achados a respeito do uso abusivo naquela época eram os computadores de mesa, né, de moradores da cidade de Nova York, e o que isso impactava na vida laboral, o quanto que eles ficavam muito tempo, atravessavam a noite, e isso começava a resultar em impactos econômicos. Isso me fez acender uma luzinha, porque na revista de bordo já dizia que, naquela época, o Brasil era o país líder de tempo gasto no mundo a partir das conexões domésticas. E falei, puxa, então tem aí um problema que está começando a acontecer que está subestimado, as pessoas não estão entendendo ainda direito. Será que isso existe mesmo, né? Enfim, me desliguei do grupo lá dos transtornos alimentares e durante 6 meses ficamos estudando para ver o que existia, o que não existia, enfim, até que chegou o dia que nós fomos, então, abrir o primeiro grupo de atendimento para adultos que faziam muito tempo, utilizavam de uma forma desmedida a internet. Dei uma entrevista, acho que foi no SPTV, olha, então amanhã vai começar e tal. Bom, o que aconteceu? No dia seguinte, a unidade nosso ambulatório, o tronco telefônico caiu. A gente teve mais de 150 chamadas em questão de 3 horas. E isso a gente pensou, falei, nossa, né, eu trabalhava com anorexia, com a bulimia nervosa, que é um quadro que gera demanda, mas nem se compara. E, enfim, e a história começa aí, né? Nós abrindo, então, um primeiro grupo, de lá para cá, como a gente diz, muita água passou, né, sob essa ponte. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, no fundo, é um pouco dessas reflexões do que veio acontecendo ao longo dessas últimas 2 décadas e para onde nós iremos. Não venho trazer aqui, nem de longe, nem seria até pretensioso da minha parte, dar aqui uma direção ou a última palavra, façam isso, façam aquilo, porque a gente não tem ainda estudos conclusivos. Os estudos que nós temos são estudos que normalmente apontam para direções que você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Então, a ideia aqui é que a gente comece, eu vou fazer essa travessia, né, contando um pouquinho como que essa tecnologia veio estando e está presente nas nossas vidas, para depois a gente abrir para a conversa. Tá? Então, vamos lá. Vocês devem ter visto já essa fotografia algumas centenas de vezes ao longo da história acadêmica de vocês, e o que nos interessa hoje é exatamente aqui o Homo sapiens, né? Até muito pouco tempo atrás, achava-se que ele teria habitado aqui o planeta há 200 mil anos atrás. Esse dado já foi reformulado, foram 300 mil anos atrás. Bom, para a gente isso é absolutamente pouco quantificável, a gente não consegue entender, do ponto de vista da nossa vida, o que representa isso. Mas
O grande ponto que a gente tem é que, ao longo de todo esse processo, esse ser humano inicial, né, que caminhava pelas paragens, ele caminhava em cerca de grupos, de até 130, 140 pessoas. Se, por exemplo, no meio dessa caminhada eu encontrasse um outro grupo de 30 pessoas, esse grupo se juntava e, não sabem dizer porquê, mas o número 130, 140 era mágico. O grupo se dividia e cada um ia para um lado. Bom, o que a gente fazia? A gente caçava, coletava. A hora que a gente esgotava os recursos, levantávamos o acampamento e íamos embora. Como que esse grupo ele era organizado? Bom, tinham aqueles que eram os machos alfa, as fêmeas alfa. O macho alfa era aquele que tinha mais destreza física, era aquele que caçava, que protegia o bando. Se eu tivesse naquela época, possivelmente eu não seria o macho alfa, seria talvez o macho beta, eu ia ficar vendo se as estrelas estavam indo para lá ou para cá. Enfim, e cada um tinha o seu papel, né? No final do dia, o grupo se organizava e estava lá o alfa, estava aqui o beta e vida que segue. Bom, de lá para cá, a gente viu que as coisas começaram a ganhar um novo contorno histórico. Eu não vou entrar muito em datas aqui para a gente não se alongar demasiadamente, mas o homem, num certo momento, ele fixa raízes. Ele entende que mexer com a terra, começar a plantar, isso faz, então, com que a noção das cidades primitivas começasse a tomar assento. À medida em que o tempo vai passando, enfim, não vou entrar aqui em gregos nem nada, vamos direto aqui para a era cristã. A gente entra aqui, trago uma foto aqui da cidade de Siena, na Itália. Essa daqui é a Praça do Campo, Piazza del Campo, aonde essas cidades medievais elas começaram, então, a serem construídas em volta de certos espaços, que é mais ou menos o que acontece hoje. Se eu for para o interior do Brasil ou de qualquer outro país, eu vou ter a cidadezinha do interior que tem a praça, tem a igreja, tem a farmácia, a delegacia. Então, alguns antropólogos dizem que é na praça que eu vejo e é na praça que eu sou visto. Exatamente nesse local de trocas que eu crio o meu contorno social. Bom, e finalmente a gente tem aqui as cidades modernas, onde alguns autores vão dizer o seguinte: não existe mais a praça, aonde que você vê e você é visto? Nas plataformas digitais, né? Mas de uma forma ou de outra a gente sempre mantendo, então, o mesmo desenho, a mesma forma de sermos, então, aspas, gregários. A gente está sempre em grupo, e aquela história toda que a gente já sabe muito bem. Então, a pergunta que normalmente os cientistas fazem é, ao longo desses 300 mil anos, né, será que alguma coisa efetivamente se modificou? Afinal, o ser humano é o mesmo, não é o mesmo, as coisas estão melhores, piores. Essa discussão é um clássico, não só aqui, mas na própria escola, na faculdade, na academia. Isso vem já de algumas centenas de anos. E nós vamos ter, como tudo em ciência, duas respostas que são antagônicas. É a mesma coisa, né? Estava tomando um café agora, eu lembro que durante muito tempo eu via que café fazia mal. Agora café faz bem. Né? Você come gordura, faz bem. O que acontece? Na verdade, a ciência faz pequenos recortes, e esses recortes, muitas vezes, eles podem dar a ideia que os achados são contraditórios. Mas, vamos lá, alguma coisa será que mudou ao longo do tempo? Então nós vamos ter um lado que vai dizer, não, o ser humano é exatamente o mesmo, do ponto de vista da mudança da nossa morfologia cerebral, das nossas características, somos os mesmos do ponto de vista biológico. 300 mil anos não é nada, é um respiro, né, em termos da história e da humanidade, e somos absolutamente os mesmos. Então, para a gente sustentar esse ponto de vista, como eu disse para vocês que eu trabalhei com transtornos alimentares, a gente via, quando você estuda a respeito dos conceitos de transtornos alimentares, não sei se vocês já viram, vem também da Itália, esse local aqui, que ele é colocado, ele foi achado muito a partir do ano 50 da era cristã, onde conjectura-se, não sabem, né? Mas é um local onde... O que parece aqui? Parece meio que um banco, né? Não, não é um banco. Tá? O nome que eles recebem a isso é de vomitorium. O que a gente pensa quando pensa em Roma? Banquetes em volta da mesa, ou à mesa você se alimentava, você traçava movimentos políticos, organizava casamentos e... Então chegava um momento que, aspas, a ingesta era tão grande que você não tinha como aguentar. Então os indivíduos se debruçavam aqui, colocavam os 2 dedinhos e voltavam à mesa e tudo bem. Então,
daí, né, a gente tem um outro exemplo que também vem da Itália, de Siena, lá que eu mostrei a cidade, né? Santa Catarina de Siena. Santa Catarina de Siena é o primeiro relato na literatura médica que começa a descrever uma pessoa que jejuava por períodos prolongados para obter uma forma de purificação espiritual. Então, o que eles perguntam é, estamos falando da anorexia nervosa? Então, uma das conversas que a gente muitas vezes traz é assim, nossa, mas a humanidade hoje está explodindo, né? A doença mental, ela... Na verdade, o que a gente sabe é que a doença mental está inalterada. O que acontece é que hoje você tem uma detecção mais precoce, e isso, então, daria para a gente uma falsa impressão de que os transtornos estão explodindo, né? Quando, na verdade, não é bem assim, exceto a questão da depressão e da ansiedade, que ela vem galopando aí, principalmente depois da pandemia. Então, resumo da história. Essa linha vai dizer, somos os mesmos e não tem choro. Bom, mas vai ter uma outra linha que vai falar, não, mudou, e mudou muito. Mudou muito. É indescritível aquilo que a nossa humanidade hoje está vivendo. Alguns chegam a dizer que o que aconteceu com o Renascimento, com o modernismo no século passado, estaríamos vivendo agora um novo despertar como nunca viveu-se. Então, o que eles vão descrever? Trouxe aqui alguns exemplos, só para vocês terem uma noção. Então, vamos lá, né? O número de pessoas que nós nos relacionávamos ao longo de toda a vida na Idade Média é equivalente ao número de pessoas que eu me relaciono direta ou indiretamente em apenas um dia. Então, é um afluxo de informação que é um absurdo. Não dá para você comparar. Outra informação. Quantidade de informação, né, de dados que vai ser trafegado na internet no próximo ano, ele é superior à informação acumulada em toda a história da humanidade até os dias de hoje. Bom, e finalmente, o telefone celular, né, esse que a gente carrega aí, o processador dele é 100 vezes mais poderoso do que qualquer processador da missão Apollo da década de 70. Então, não sei se vocês acham que o ser humano mudou ou não, mas alguma coisa está muito diferente lá no reino da Noruega. Não é possível. Talvez o ser humano seja o mesmo, usando os velhos recursos para lidar com novas tecnologias, mas e aí, né? Como é que a gente lida com isso? Talvez a gente nem tanto. Somos da geração analógica. E os nossos filhos? Então, aí é que a coisa começa a tomar uma outra configuração que a gente começa a parar para pensar, né? Sem ser aqui, no fundo, o paladino das más notícias, mas quando você atende, né, quando você tem um centro que você atende jovens dependentes de tecnologia, é meio estranho você conversar com um rapaz que é levado à força pela mãe, porque ele está há 2 anos sem sair de casa. Ele abandonou os estudos porque ele fica jogando videogame. Como assim, dona Maricota? Doutor Cristiano, ele fica jogando o dia inteiro. Quanto tempo ele fica conectado, dona Maricota? Doutor Cristiano, em torno de 55, 60 horas. 55, 60 horas? Tá, mas assim, segunda, terça, quarta... O senhor é surdo? Ela estava muito irritada. Não, dona Maricota, não sou surdo. 60 horas direto, doutor Cristiano. 55, 60 direto. Então a senhora está falando, é exatamente isso. Hello, né? Calma, dona Maricota. Então, ele não se alimenta. Se ele fica 60 horas, doutor Cristiano, você acha que ele se alimenta? Ele come o que tem ali perto. Então, ele não vai ao banheiro. Doutor Cristiano, chama alguém inteligente para conversar aqui, porque está difícil. Ele urina na calça, doutor. E o número 2? Não dá. Chama alguém. Número 2, dona Maricota, ele evacua na calça, doutor. Com uma mão ele joga, com a outra ele tira a cueca suja de fezes e arremessa pela janela. Todo mundo que usa tecnologia vai ficar assim? Claro que não. Mas o que eu estou mostrando para vocês são casos, e mais casos, e mais casos que eles estão pipocando, não nessa gravidade, óbvio, mas trazendo assim, um contorno psicológico que você fala, meu Deus, né? E aí, né? Mas antes de eu entrar nisso, eu vou rapidamente falar como essa história começa lá atrás, né? Essa história começa, a internet ela foi criada na época da Guerra Fria. Não sei se vocês se recordam, os mais velhos, né? A União Soviética poderia bombardear os Estados Unidos e vice-versa. Então, os americanos tinham um sistema de proteção de guerras, de ataques, chamado ARPA.
E eles descobriram uma forma lá de conectar esses sistemas, onde eles ficavam ligados em uma rede. Então ele foi batizado de ARPANET. Se bombardeasse esse centro, a informação já tinha sido divulgada para o outro. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Né? Essa história é o professor Leonardo, lá em Stanford, quando ele vai pela primeira vez, esse é o computador que ele criou, né? Ele pousa ao lado aqui, onde ele liga para um outro colega de outra universidade e fala, eu vou mandar então a primeira palavra através da rede mundial. A palavra era a palavra login. Aí você vê a entrevista dele, ele digita o L e outro cara lá do outro lado do telefone. I got, eu peguei, chegou o L, chegou o L. Bom, agora vai o O. Ele clica o O, chegou outro lado, chegou o O. Quando ele foi escrever a letra G, deu um pau no computador. Né? Então, a primeira palavra transmitida. E de lá para cá, o que a gente tem? A gente tem uma evolução, um desenvolvimento que faz com que esse acúmulo de conhecimento seja equivalente à descoberta do fogo. Quer dizer, está chacoalhando as bases de tudo, de todos, então não é à toa que eu estou perdido, vocês estão... A gente não sabe direito para que lado que vai. O grande problema, isso é um outro clássico, as gerações anteriores, tudo muda. Sim, tudo muda. A diferença de agora é que nunca mudou tão rápido. A gente não consegue acompanhar essa mudança tão frenética. E isso começa a trazer, então, problemas. Para vocês terem uma noção, olha só, dados mundiais, né? Antes da pandemia, 2 em cada 4 pessoas viviam nos grandes centros. E, logo, 3 em cada 4 pessoas estarão vivendo nos grandes centros. Para vocês terem uma noção, como o negócio ele é sério, porque isso leva a gente a se conectar. Ainda mais, esses dados eles foram produzidos antes da pandemia. A pandemia se diz por aí que ela acelerou em 20 anos a tecnologização da sociedade. Tá? Então, eu não acredito que em 2055, possivelmente aí em 2035, 40, a gente vai ter esses números. Então, dados de janeiro, olhem só que loucura. População mundial do planeta, 8,01 bilhões. Com um telefone celular, 5,44. Fazendo uma conta assim bem rápida, 6,7 pessoas em cada 10 possuem um celular. Vamos arredondar para 7. E 6 em cada 10 pessoas não possuem acesso ao saneamento básico. Então isso faz com que a gente esteja entrando agora num dilema tão grande, porque a tecnologia ela entrou em locais onde eu atendo um paciente meu, lá em São Paulo, em psicoterapia. Ele é dono de uma das maiores redes de assistência técnica para iPhone. E ele fala, Cristiano, você não tem noção. As pessoas chegam lá e quando eu falo que a tela quebrou e custa R$ 1.500, muitos falam assim, ai meu Deus, eu vou ter que desmarcar o dentista ou eu não vou poder ir ao médico, mas arruma a tela do celular. Né? Então é como se os valores estivessem virando de uma forma tão significativa que todo esse mundo maravilhoso, né, todo esse mundo, ele promete uma série de coisas. Né? E muito mais. E esse é o grande ponto, né, que eu venho trazer para vocês. Qual é o efeito colateral? Opa. Olha essa informação interessante. Enquanto a média mundial de tempo gasto em frente às telas é 6 horas e 30, 6 e 40, o Brasil está aqui, com 9 horas e 32 minutos por dia. Conta rápida de novo. 142 dias por ano olhando as telas. Quase 58% do tempo desperto olhando as telas. Então, é óbvio que isso vai trazer alguma consequência. Porque é uma mudança no impacto, na forma de nós vivermos, muito significativa. E isso vai trazer consequências. Alguém vai pagar por isso. Infelizmente, são os nossos filhos e as nossas crianças. Porque a gente já está fora, mas eles estão pegando isso exatamente com todo o desenvolvimento. Então, mais dados, né? Os países que gastam mais tempo cada dia na internet. Olha lá o Brasil. Então, isso é muito preocupante, porque você começa a falar, bom, mas e aí, né? O que eu faço com isso tudo? Então, o menino que joga o número 2 pela janela é a ponta do iceberg de um negócio assim...
como é que isso vai se propagar para as outras pessoas? Ninguém está falando disso. Ninguém está falando disso. É uma epidemia silenciosa, onde todo mundo está com a tela. Cristiano, mas você é contra a tela? Claro que eu não sou contra a tela. Cheguei aqui hoje por causa do Waze. Se não fosse o Waze, eu não tinha chegado na hora certa. Mas o problema é como é que a gente faz esse corte para fazer uma utilização saudável. É aí que a gente perde o pé. Tá? Então, vamos começar a falar dos impactos? Obviamente que existe, quer vocês queiram ou não, um outro lado da moeda. Existe o efeito colateral. Eu vou começar a falar aqui de saúde física, não é minha praia, eu não sou médico, mas na medida em que a gente começa a estudar, alguns dados chegam aqui e começam a ser significativos. Vou trazer alguns para vocês, tá? Então vamos lá, essa luminosidade aqui. Né? O que a nossa retina tem? Ela tem o que a gente chama de células fotossensíveis. Começa a cair à noite, começa a escurecer, existe uma mudança toda na minha biologia interna que prepara meu organismo para o adormecimento, certas substâncias são liberadas, como por exemplo a melatonina, outras são suprimidas. E o que acontece? A hora que você pega um telefone celular na hora noturna, no momento noturno, essas células recebem informação do tipo assim, para, não é noite, é dia, começa, vai de novo. Então, eles já acharam, através de uma pesquisa, que meia horinha dessa luminosidade reduzem até 20% a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono. Tá? E o que a gente vai ter no sono? No sono nós temos informações importantíssimas, fenômenos, ocorrências importantíssimas. A primeira delas, ou não menos importante, mas é a consolidação da memória. A hora que eu durmo, a hora que eu começo a viver os meus sonhos eles acomodam a experiência para que a experiência ela possa ser retida na minha memória de longo prazo. É exatamente durante o sono profundo que eu tenho a limpeza do cérebro. Quem que nunca pegou um avião e foi lá no banheiro e apertou aquele flush lá, ou no vaso sanitário? É mais ou menos o que acontece à noite com o nosso cérebro. Certas veias, certos vasos, eles promovem uma limpeza de material oxidativo, fazendo com que no dia seguinte eu fique bem. Bom, mas se eu não durmo direito, o que acontece? Eu acordo sem a sensação de ter descansado. Então, não consolidei a memória, que eu deveria, não fiz a limpeza, e mais, para as pessoas com até 25 anos de idade, o que está acontecendo? O que tem à noite que é liberado? GH, hormônio do crescimento. Tá? Então, vocês imaginem o que acontece nessa circunstância. Né? Pode estar no melhor curso de chinês do mundo, aprendendo com os professores da NASA. Não vai registrar. Por quê? Porque esse aparelho ele fica mandando vibrações, luminosidade, isso faz com que o sono fique entrecortado. Obviamente, eu não vou extrair o melhor do meu cérebro que eu poderia. Então, mas Cristiano, eu não durmo com ele no criado mudo. Puxa, graças a Deus. Não, eu durmo sob o travesseiro. Ai, meu Deus. Né? Então, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Ah, Cristiano, mas eu estou velho, eu não ligo mais para a minha memória, sistema linfático que se dane. Não, tá bom. Só que piora, tá? Isso daqui é um outro problema, né, que eles chamam do pescoço de computador. O meu crânio, do adulto, ele chega a pesar até 4,5 kg. Quando eu inclino para olhar o telefone, eu sustento aqui na minha nuca o equivalente a uma criança de 8 anos de cavalinho. Então isso começa a criar uma série de problemas, de intercorrências. Tá? E finalmente o que é um pouco pior, tá? Esse telefone celular que a gente tem, ele emite na linha das radiações, uma radiação térmica, que ele fica exatamente ao lado da radiação do forninho de micro-ondas. Então, o que eles dizem? O que a radiação térmica faz com a comida é o que o telefone faria com o seu cérebro. Então, uma criança que tem um crânio fininho, essa radiação térmica passa mais, uma criança de 10 anos e um adulto. Um indivíduo sem usar o celular depois de 10 minutos de uso do celular. Resumo da história: não façam ligações
superiores a 3 minutos com esse aparelho encostado. Começou a esquentar, faça que nem eu faço, fone de ouvido ou viva voz. Se vocês forem fazer uma chamada telefônica onde as anteninhas da recepção não estiverem no máximo, isso faz com que o processador do telefone funcione mais emitindo essa radiação. Isso daqui ainda é bastante controverso, especificamente esta lâmina. Eles estão pesquisando, o que eles falam é que eles não sabem como, mas essa radiação, ela provoca ou ela acelera, ela tem alguma correlação com aquele câncer de cabeça chamado glioma. Eles não sabem qual é a neurogênese, por que ele se manifesta, mas, tá? E aí eu vou pegar algum material, olha só, né? No NIH americano, né? Eles já falam que isso está relacionado, essa energia, ao aparecimento de câncer. A gente não deveria carregar esse telefone encostado no corpo, por exemplo. Quer dizer, tudo errado do que a gente faz, né? A gente não faz a menor ideia, mas uma pesquisa mostrando, né, que meninos, adolescentes que usam o telefone celular têm a perda da memória recente. De alguma maneira, essa radiação afeta o cérebro. Um outro aqui, um estudo do telefone celular. A mamãe que está grávida, ela coloca aqui e começa... Eles descobriram que as mães que mais usavam telefones celulares sobre a barriga eram as mães que mais relatavam aborto espontâneo. E tem uma pior, que eu liguei para o Jornal Nacional, mas eles não quiseram divulgar isso, porque, ixi, como é que a gente vai fazer? É, não é? Por favor, isso depois vocês apaguem, porque eu não posso falar nomes, né? Senão eu me comprometo aqui. É uma pesquisa que foi feita com 85 mil pares de mães e crianças, tá? De 5 países. E essas mães foram acompanhadas no autorrelato. Quanto que você usava o telefone celular? Ah, muito pouco, tal, não sei o quê. E eles acompanharam essas crianças aqui até os 7 anos de idade. Resumo da história. Quanto mais a mãe relatava o uso de telefone celular, maior era a presença de crianças com déficit de atenção e hiperatividade. A correlação era mais ou menos assim. Essa energia, ela afetaria a expressão gênica. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque a gente está em pleno desenvolvimento de pesquisa e que isso requer cautela. Então, não dá para a gente jogar isso para dentro como se fosse algo normal e natural, vamos embora, né? Todos os jornais que eu procurei, não, isso vai... Mas está aqui, né? Não sou eu que estou falando, né? Mas, enfim, isso aqui é rapidinho. Vamos falar do que interessa, que é o que eu vim aqui. Saúde mental, né? Que essa é, de fato, a questão que me interessa. Não é de hoje que essa história começa a ser já dita. Desde a década de 90, que eles já falam, olha, está criando problemas, né? As mídias. E aí, um dia, dando uma entrevista para o pessoal, o jornalista é um cara famoso, ele falou, doutor Cristiano, vocês especialistas, vocês sempre inventam uma moda nova. Por que, fulano? Porque o mundo sobreviveu à prensa de Gutenberg. Na época que fizeram a prensa, os clérigos achavam ruim que as escrituras sagradas iam cair na mão das pessoas despreparadas. Fazia parte. Época do telefone, bom, o senhor, ele falou, o senhor é filho da televisão, o senhor assistia Vila Sésamo lá, e está aqui, sobreviveu, né? Então, tecnologia, meu lindo, ele falou, é neutra. Depende da forma como você vai utilizá-la. Então, não demonize a tecnologia, eu não vou deixar. Falei, nossa, mãe do céu, fiquei até assustado agora. Né? Posso te mostrar uma fotografia? Ah, pode, né? Eu mostrei essa foto para ele aqui. Eu vou dar para vocês aí 10 segundos para vocês me dizerem o que tem de errado nessa foto. Eu posso dar 10 horas, vocês não vão achar. Cada um na sua baia, cada um no seu computador, tudo bem, né? Exceto que essa foto foi tirada às 3h15 da manhã. Como assim, Cristiano? Aqui, o telefone talvez tenha mudado de cor, de tamanho, tinha antena, passou a ter fio, tirou o fio, virou... Televisão mais fina, mais larga, LED plasma, mas fundamentalmente ela é a mesma. Aqui não. Aqui, a cada 24 horas, essa equipe, que se chama equipe tímido, que trabalha com as técnicas de persuasão. Eles vão alterando o software para fazer com que você navegue mais.
Eles vão lançando características e estratégias do livro preto da psicologia de manipulação a favor deles. Porque eles querem o quê? Que você navegue mais. Quanto mais você navegar, mais as empresas valem. Mais que as empresas de energia, de petróleo. E quem é o commodities? Nós. Nossos filhos. Que estão achando ótimo tudo aquilo. Lembra daquele ditado? Não existe almoço de graça? Então, alguém está ganhando muito. E não sou eu que estou falando isso. Quer dizer, por trás dessas plataformas que a gente pega, mudou o númerozinho aqui, mudou a cor, existe uma série de técnicas cujo objetivo é fazer com que a gente fique mais tempo conectados. Tá? E isso já atraiu a atenção, inclusive, de várias empresas, comparando aqui como se fosse o ratinho da caixa de Skinner. Né? Quer dizer, os psicólogos estão realmente preocupados como essas técnicas de manipulação estão sendo utilizadas. Lembra aquela foto que eu falei, que eu mostrei para vocês, do mundo maravilhoso? Só que tem alguma outra coisa por trás dessa maravilha toda. Né? Isso faz com que a gente, na verdade, seja deslumbrado de uma forma tão encantadora que é difícil você realmente se desconectar. Mesmo para mim, marmanjo, é difícil, eu tenho que lutar. Imagina os nossos filhos, então, que nasceram conectados. É uma tarefa muito mais difícil. Imagine para a escola ter que lidar com isso. É uma luta em glória, né? Porque nós estamos errados, né? Óbvio. Né? O certo é você ter telefone celular. Aonde que é certo? Em qual é a literatura que está escrito? Quem falou isso? Acabou de sair um documento da Unesco agora. O título é Tecnologias Digitais na Educação, a serviço de quem? Onde eles criticam várias pesquisas, não existem evidências que sugerem que a tecnologia em escolas tem resultado superior aos livros impressos. Muito pelo contrário. Mas a gente vai, você pode usar. O que não dá é para você fazer da maneira como que a gente vê, de uma forma geral e ampla, sem a consciência. Tá? Então, isso daqui foi publicado há algum tempo atrás, há 1 ano atrás. O tempo médio de uma pessoa, isso são os americanos, tá? Que navegam 6 horas e meia, a gente navega 9h30. Há 1 ano atrás eles navegavam 110 vezes, esse número já está em 144 por dia, eles olham. Tá? 40% olham o celular enquanto vão ao banheiro de manhã, fazer o número 2. Tá? Bom, a gente vai ter um monte de coisas aqui, mas eu vou trazer um dado para vocês que é chocante. De uma revista americana chamada Sleep, Sono, onde eles avaliaram crianças do 0 a 8 anos, uma amostragem nacional. 50% dessas crianças acordava no meio da noite pelo menos uma vez para olhar o telefone celular. Ixi, a criança não comprou o telefone, né? Alguém deu, né? Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, essa geração, que é a geração digital, geração Z, geração alfa, que são as pessoas que nasceram a partir de 1996, quando o primeiro smartphone foi lançado, fazendo, então, com que as mídias digitais fosse parte integrante da vida emocional deles. Então, esses nativos digitais, eles digitam mais rápido do que você. Quando eu estou com as minhas filhas, eu vou mandar um WhatsApp que eu digito com um dedo só, elas saem de perto. Assim, meu Deus do céu. Que vergonha, pai, que vergonha. Não sei digitar com os dedos, que vergonha. Né? A habilidade incrível, né? Várias plataformas, centenas de habilidades. Isso faz, então, com que, né, essas gerações, a partir de 1996, estejam, na verdade, mergulhadas nessa tecnologia de uma forma sem precedentes. E qual é o problema? O problema é que o nosso cérebro ele vai sendo maturado, finalizado de trás para frente. Ele só termina a parte da frente aqui depois dos 25 anos. Aí um dia uma pessoa perguntou para mim, mas Cristiano, a natureza não é perfeita? Por que levou 25 anos para o cérebro do jovem ser finalizado, ser maturado? A gente viveu tanto tempo já, 300 mil anos e tal. O que aconteceu de errado? Não, o que aconteceu é que antes dos 25, a gente tem mais impulsividade. A gente controla menos os comportamentos de risco. Foi exatamente essa impulsividade que fazia com que os jovens se descolassem do bando.
Foi altamente adaptativo. Só que hoje não mais. Então, o que acontece? É exatamente nessa região que eu tenho a lógica, que é o que vocês estão ativando agora para me compreender, mas é nesse local que você tem o que a gente chama de freio comportamental. Vamos imaginar que eu estou aqui com vocês e passa um garçom servindo prosecco e, de repente, passa um outro servindo caipirinha. A hora que eu olho, eu ouço aquela voz da minha mãe falando: meu filho, não misture fermentado com destilado. Ops! Então eu vou na caipirinha, só um golinho, porque eu tenho que pegar a estrada. O jovem, mesmo que ele saiba que é um comportamento de risco, ele não tem a pujança biológica. Por isso que não adianta vocês falarem para os filhos e acharem que eles vão obedecer. Não é que eles são insubordinados, eles não conseguem, eles não têm essa finalização que daria, então, esse controle. Daí a importância, isso a gente conversava, inclusive, né, de nós, enquanto pais, termos posições claras. Pode, não pode, deve, não deve. Não é você que sabe, ou quem sabe o jovem ele tem dificuldade, então você tem que mandar mensagens binárias. Sim, não, deve, não deve, porque senão ele se confunde, ele fica perdido dentro do universo dele. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as mídias sociais sabem disso. Lógico. O Instagram, por exemplo, ele é proibido para crianças com idade inferior a 13 anos. 40% do público do Instagram são crianças com idade inferior a 13 anos. E eles sabem. Óbvio. Tá? E qual é o grande ponto? Né? O que faz, então, a internet ser tão viciante? Bom, a gente sabe que a hora que alguém curte a minha foto, tem uma liberação da dopamina, aquele neurotransmissor ligado à sensação de recompensa. Uhul! Né? E isso, então, é um processo neuroquímico. Então, o que a gente tem? A gente tem hoje, na verdade, uma sociedade que se baseia muito na imagem que você passa pelos outros. Algumas pesquisas mostram que quase 80% das fotos que são postadas foram editadas. Vamos pegar a época da Grécia Antiga? Vamos lá. Época de Homero. Naquela época não existia a escrita como a gente conhece hoje. Tanto que os cantos da Ilíada e Odisseia foram passados de uma forma narrada. São 27 mil cantos. Bíblia judaica foi passada de uma forma oral. A gente entra na era cristã, Idade Média. Não importa mais o que você era, mas o que você tinha. Hoje não importa o que você é, o que você tem, mas o que você aparenta ser. Isso virou, então, uma moeda extremamente importante de aceitação social. Minha sobrinha Júlia, hoje com 12, 13 anos, há um ano atrás ela falou, eu falei, Juju, foi seu aniversário? Né, foi, tio. E aí? Ai, tio, sabe? Né? Eu tive 30 likes da minha foto do aniversário. Ah, que bom, Juju, que legal e tal. Ela ficou olhando para minha cara. Tá me achando um cara de idiota, tio? Não, Juju, porque a última foto que você colocou, você teve 8 mil likes. Sim, porque eu estava com uma pessoa famosa. Fui no programa de uma pessoa famosa, não sou eu. Ah, tio, para com isso. Me fala, como é que a gente faz para ser tão querida como você? Como é que você explica? Então, isso faz, a gente começa a ter alguns achados que mostram, por exemplo, né, que meninas adolescentes que ficam nas redes sociais por mais de 3 horas, elas têm um aumento de chance de 75% de começar a desenvolver condutas autolesivas. Porque elas estão vendo um modelo do quê? É só fêmea alfa. Não tem fêmea beta, é só alfa. Então, o cérebro, nessa hora, fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer que eu não estou conseguindo acompanhar o bando das... Então, é muito difícil você entrar lá e entender que você tem imperfeições. Mas você não sabe, Juju, que eu sei que me chama, mas eu não sou igual. Como é que você explica? Eles não têm maturidade para isso. Então, o grande ponto que a gente tem é que essas empresas elas usam isso de uma forma que é pouco ética. Vamos dar um exemplo aqui. Rede social número 1. João e Maria foram para Ilhéus. Tá? Namoraram, tal. Depois de 1 ano, João e Maria se casam. Tá? João e Maria, no mundo real, quando eles vão para Ilhéus e eles sobem a foto na rede social deles, eles têm num prazo de, vamos dizer aí, 6 horas, 45 likes. Bom, e o casamento? O casamento rendeu, bombou, né? 97 likes. Uhul, né? A rede social vai encerrar a experiência do usuário depois de 5 ou 6 horas? Não. Lembra da foto do ratinho? Não. Então, o que eles fazem? A foto vai aparecer para 5% dos usuários na primeira hora,
3% dos usuários, eles vão abrindo a janelinha, a torneirinha a conta-gotas para fazer que esse casal aqui fique olhando a rede social por 24 horas. Eles atrasam, eles dão um delay. Tá? O casamento. Casamento vai render 4 dias, meu. Então vamos postar, porque a gente tem que... E isso começa a virar um círculo vicioso. Onde eu olho, vejo o outro bem-sucedido, o outro com um corpo bonito, fazendo coisas ótimas, recebendo likes e eu não recebo like, então eu começo a ficcionar a minha vida, eu começo a exagerar, eu tenho que me maquiar, eu tenho que ter fotos legais, eu tenho que fazer a fotografia do céu. E isso entra numa bola de neve que vai gerando um quadro de fundo de ansiedade que faz com que, pesquisa nova, por exemplo, né, a cada hora adicional de rede social, aumenta de uma forma significativa os sintomas de depressão do usuário dessa faixa etária. Tá? Então, conforme você começa a olhar, você fala, meu Deus, é um caos. É um caos. Então, uma coisa que que eu me pergunto, né? Tá bom, vocês querem comprar um brinquedo. Vai comprar um brinquedo para o filho, tem que ter o selo do Inmetro, né? Foi testado, a pecinha não solta, a coloração não é tóxica. Por que aqui nós que temos que pagar a conta, a sociedade civil? Se eles sabem disso. Por que a bucha é nossa? Da família, da escola, dos profissionais de saúde. Ninguém faz nada. Nada. Eu fui, há um tempo atrás, eu desenvolvi uma campanha para o governo, onde eu municiei a assessoria de comunicação para falar num vídeo que foi ao ar, dizendo, olha, seus filhos, né, quando você fica mais de 4 horas no videogame, tem uma região aqui que ela começa a sofrer. Aí a moça, ao final, fala assim, se seu filho fica só 4 horas, tem esse problema. Imagine aqueles que ficam 8 horas, então. Eu não posso falar o nome da empresa, mas a empresa americana começou a praticar bullying em mim nas redes sociais. Escrito em inglês. O psicólogo brasileiro não sabe o que está falando, está prejudicando. Então, nós estamos falando de muito recurso. Né? Então, o que acontece? Pensem comigo. A vida real, ela se torna insignificante. Né? Porque é tão legal do lado de lá. Não tem problema. Se eu estou me sentindo mal, eu ponho uma foto legal, recebo um shot de dopamina. Aquilo se torna, então, um mecanismo compensatório. O que é a adolescência? É espinha, fobia social, vergonha do outro, dificuldade de você se comunicar, você não sabe se vai ser aceito, seu pé cresceu mais do que você, eu era chamado de pé de pato, desde 13 anos eu calço 44, então eu sofria bullying porque eu era o pé de pato. Então o que é? Um horror, porque você não tem nada. A única saída, a única salvação é você ter alguma coisa. E isso acontece, então, na vida virtual. A primeira charge que foi publicada no jornal The New Yorker, em 96, quando lançaram o primeiro iPhone, fala assim, migão, na internet ninguém sabe que você é um cachorro. Você escolhe a identidade que você quer. Quer dizer, uma super mão na roda para aquelas pessoas que estão passando por problemas difíceis. Né? Bom, eu teria um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo. O que a gente tem, então? Só para vocês entenderem. A internet melhora a imagem que a gente tem para o mundo, modula o humor, dopamina, diminui a sensação de isolamento, me dá pertencimento. E será que tem alguma outra coisa pior? Ela está começando a afetar a forma de você raciocinar. Essa é uma pesquisa mais antiga, mas eu gosto porque ela tem uma amostra de 40 mil pessoas. Eles pegaram esses rastreadores oculares e deram textos para que as pessoas, que jovens adultos, interagissem com as telas. Eles tinham que ler textos nas telas. O que eles viram? Que quando você tem uma tela na mão, você faz aquela leitura dinâmica dos jornalistas. Você faz um F assim. Ó. Você desce até o meio da tela. Tá? Então, o que eles viram? Que quando você está com uma tela na mão, as áreas que são recrutadas no seu cérebro são as áreas semelhantes àquelas que você, quando faz o jogo da forca, dos 7 erros. Interessa ou não interessa? Vou ou não vou? Se clico ou não clico? Vai ou não vai? Que são atividades mentais que concorrem com o raciocínio profundo, com a criatividade. Moral da história, se você ficar 9 horas e meia por dia, eu posso te assegurar que as atividades de criatividade estão... Pensamento profundo. Posso dar um desafio? Dê um livro dê O Inferno de Dante para o filho de vocês, se ele consegue ler. Vai ter dificuldade. Eu escrevi para a UOL, eu tinha um blog lá,
E aí, durante muitos anos. E eu mandava textos de 4 laudas, 5. Eles ligavam, pelo amor de Deus, não pode ser tão longo. Mas por quê? Porque os internautas só leem um page down. Se você exceder um page down, ninguém vai ler. Então, é essa cultura do afunilamento, da superficialidade. Tá? Então, o que o resultado do documento falou? Como que as pessoas leem na internet? A primeira linha do documento dizia: eles não leem. Apenas 16% desses 40 mil liam palavras por palavra. O resto apenas escaneava, pulava, saltava. Fazendo então com que este modelo das redes sociais ficasse o tempo todo sendo... Você nem sabe, mas hoje é aquele apego ansioso que eu tenho no telefone. Não estou fazendo nada. É o cigarro de antigamente. Eu vou lá, eu olho alguma coisa, guardo que é o mesmo princípio dos videogames. Tá? Então, outro dia a Alexandra postou um vídeo meu jogando videogame. Fez um sucesso, foi uma loucura, todo mundo muito feliz. Ai, que bom, então agora estou liberado, né? Se o Fagundes está jogando, eu também vou jogar. Aí algumas mães disseram assim, puxa, agora eu não tenho como dizer para o meu filho não jogar. Então eu queria contar uma historinha para vocês. Realmente eu gosto de videogame, eu acho muito gostoso. Mas assim que eu descobri o videogame, há um tempo atrás, quando eu descobri o jogo do videogame, eu fiquei tão encantado com aquilo que eu fiquei jogando uma semana direto aquilo, né? Eu quase não dormia jogando videogame, fiquei louco com aqueles jogos todos. Joguei um monte de jogos, o God of War, o Uncharted, todos os jogos eu ia até o fim, então fiquei realmente impressionado com aquilo, gostoso de jogar. Então. E vocês já sabem, porque quem me acompanha por aí já sabe que eu leio muito, eu gosto muito de ler. Depois de uma semana que eu estava jogando videogame, eu percebi que eu tinha passado uma semana sem ler, uma coisa que dificilmente aconteceu na minha vida desde quando eu tinha 12 anos para cá. Então eu falei, puxa, uma semana eu estou sem ler, eu preciso retomar minha leitura, quantos livros eu deixei aí de lado. Então, parei o videogame e peguei um livro para ler. E eu fiquei mais ou menos 1 hora na primeira página, porque eu não conseguia me concentrar. Não conseguia me concentrar naquela leitura, a minha cabeça dispersava, eu tinha que reler cada parágrafo, porque aquilo não entrava, eu começava a ler uma coisa, pensava em outra imediatamente, e eu me apavorei. O que aconteceu comigo? Aconteceu que eu tinha perdido o foco. Porque é isso que acontece quando você fica jogando videogame. Você perde o foco. Porque, na verdade, o seu foco é solicitado pelo videogame para ver tudo que está acontecendo naquela tela. Porque pode vir um bicho daqui, pode vir um avião dali, pode explodir uma bomba ali embaixo, um monte de coisa pode acontecer com você. Então você fica... E aquele aparelhinho, aquele joystick, aquele negócio que fica na sua mão ali, tem pelo menos 14 botões que você tem que saber instintivamente onde fica cada um, porque é coisa de fração de segundo você apertar o botão certo, senão você morre no jogo. Então é muito divertido, é muito gostoso, mas tira completamente a sua atenção, o seu foco. Então, se você realmente quer ter foco, e se você quer que o seu filho, principalmente, tenha foco, deixa ele jogar assim, é gostoso o videogame, mas não só videogame, porque ele nunca mais vai ter foco na vida dele, como eu próprio cheguei a perder, é uma experiência pessoal minha, e eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. Eu sempre gosto daquela frase do Oscar Wilde, que é maravilhosa: tudo com moderação, inclusive moderação. Bem... Então, eu trouxe esse vídeo porque ele consegue capturar uma série de uma forma espontânea, instintiva. Ele me diz, depois que ele publicou esse vídeo, ele começou a ser perseguido pelos gamers, que isso é um absurdo, porque você e tal, né? Então, o que acontece?
Desde 1996, está acontecendo uma coisa muito estranha no QI mundial. A cada geração que nasce, você tem um aumento de 3 pontos percentuais. O aumento do QI. Então, o meu pai tem um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao meu avô. Eu tive de mais 3, minhas filhas e... Desde 1996, o QI não aumenta. Ao contrário, ele está declinando. Porque eles estão entendendo, eles não sabem correlacionar, mas há uma suposição, uma conjectura, que talvez esse modelo de telas, estaria, então, decrescendo a capacidade reflexiva. Né? E para vocês verem como o negócio ele é significativo, deixa eu mostrar para vocês. Essa é uma pesquisa que foi feita com adolescentes, e eles pegaram 2 grupos. Tá? Eu pus foto de crianças aqui porque eu não achei de adolescente, então, mas são adolescentes. 2 grupos. Dividiram no cinema. Um grupo, eles deram telas digitais, e no outro grupo, enciclopédias. E eles pediram para os 2 grupos o seguinte: pessoal, vamos lá. Então, quero que vocês procurem aí Revolução Francesa. Teve alguém que foi decapitada. Tem um tal de Diderot aí que procurem. Eles deram até a pista. O tema e deram uma pista. As pessoas, obviamente, daqui, né, rapidamente acharam, tal. O outro grupo demorou mais, recolheram, pediram para as pessoas irem embora. Depois de 30 dias, essas pessoas voltam. E eles perguntam: pessoal, o que vocês pesquisaram há 30 dias atrás? Esse grupo não se recordava o que tinha pesquisado. Como assim? Eles não se recordavam, em sua maioria. E esse grupo só não recordava como era capaz de descrever o que tinha lido. Por quê, gente? Olha que interessante. Eu não tenho um lápis aqui, mas eu gosto de ler com lápis. Então, vamos lá. Eu pego um material aqui, então vamos imaginar, né? Tarefa. Busca de livros versus busca em conteúdo online. Legal. Eu rabisco ali com o lápis 6B, faço uma estrelinha, eu olho para cima, balanço o lápis. Então, o que eles dizem? Que esse tempo que eu levo é o momento que eu preciso para recrutar todas as áreas ligadas à minha memória. Acabei de ler, legal. Então, online, falha no recrutamento posterior. Eu já li um artigo. Então, tudo aquilo que eu vou associando vai ancorando. Ou seja, não dá tempo de ancorar nada aqui. Porque não existe a interação, a troca com esse conteúdo, porque ele é muito rápido. Você utiliza um mecanismo que ele concorre com os... Então, o que acontece, né? Imaginem, então, a dificuldade desses jovens hoje, aonde eles entendem, muitas vezes, que a maior via de absorção da informação é a via digital. E aí existe uma diferença entre informação e conhecimento. Talvez você possa ter, mas ele não fica retido. Então, o que a gente vai ter, no fundo, à medida em que o tempo passa? Características que vão moldando a minha neuroplasticidade, a forma como eu funciono. Tá? Nesse local que eu falei, que eu coordeno, eu trabalho atendendo meninos, jovens, que não se desconectam mais. Então, eu vou trazer um vídeo rapidinho aqui de esse vídeo já tem 10 anos, um dos 150 hospitais que tem na China para tratar dependência tecnológica. Tá? É bem triste. Vamos levantar rápido todo mundo? Centro de Tratamento de Dependência de Internet, em Daxman, subúrbio de Beijing. Pega essa carta para minha mãe, por favor. O que você fez? Usa a internet. Meu pai me trouxe aqui para ver o médico, né? Mas ao invés disso, me prenderam aqui. Amarraram minhas mãos.
是把我的手捆住。Em 2008, a China declarou o uso abusivo de internet como um transtorno que está no top da ameaça da saúde dos seus adolescentes. Leva uns 10 minutos, depois eu passo para vocês isso aí, tá? Mas vai mostrar por dentro, os jovens jogando Hã? Esse tratamento inclui uma série de terapia, né, de técnicas de terapia e características aí de treinamento militar. Tá? Do lado de lá você é alguém, você tem referência, você é aceito, você... Hã? Bom, e sem falar... então, por exemplo, fotografia aqui de um cérebro de um indivíduo viciado em opiáceo e que usa telas de uma forma excessiva. São as áreas correlatas, tá? Então, fica um vício comportamental. Você tem o vício químico, dependência química e a dependência comportamental. São prima-irmãs. Sem falar nos problemas que vão transcender o uso da saúde, que começam a entrar nas questões legais. Vou trazer aqui 3 filminhos rápidos, tá? Roubo de dados, plágio, cyberbullying. E vou trazer aqui um vídeo, acho que é da Colômbia, do Chile e do Brasil, tá? Vamos lá. Dale, espérate. Tiren beso. Super. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. Es un mensaje del Gobierno Nacional. ¿Cuántos años tienes? 14. Yo tengo 15. ¿Cómo te llamas? Ignacia, ¿y tú? Pablo. Oye, pero qué linda que te ves en la foto. ¿Y tú cómo eres? ¿Tienes foto? Te mando una. Te ves muy bien. Gracias. ¿Te puedo ver por video? ¿Está lista? ¿Cómo me veo? Preciosa. Ignacia, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy estudiando. Convidamos 30 pessoas que representam a diversidade do Brasil para gravarem um vídeo. O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram a Fernanda Gentil? Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá há algum tempo já? Tá, eu já mandei pra vários grupos da família. Olha só.
Em apenas 1 hora de experimento, esse grupo encaminhou a fake news para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá? Vamos gravar? Comentando, pessoal. Oi. Estão surpresos de me verem aqui, né? Muito. Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida e vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui pessoalmente usar minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é mais do que importante, ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa, sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar e muito a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá e vim contar uma história pra vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá. E ninguém foi a fundo pra saber se era verdade ou mentira, só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro e no meio do caminho confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher, que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vão mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem. Vocês já devem ter lido a alegoria da caverna de Platão, onde ele diz que escravos presos que veriam sombras projetadas no interior da caverna entenderiam ser essa a melhor representação do mundo, a não ser que eles conseguissem algum dia ter uma nova forma, um novo entendimento. Então, a pergunta que eu faço é: qual é a diferença dos escravos da caverna de Platão para aquelas pessoas que ficam 9 horas e meia hoje? É atual, absolutamente atual. Então, aquilo que a gente ouve falar que vivemos na era da informação, desculpa, gente, a gente vive em plena era da desinformação. A gente não sabe mais o que nós estamos lendo. A gente não consegue atestar a origem. Então, qual é o que cada plataforma mostra? Se vocês digitarem aí praias do Nordeste, a gente não vai ter um resultado igual, porque esses algoritmos eles devolvem mais do que você já viu. Vocês nunca se deram conta porque, junto com o desenvolvimento da internet, a política ficou explosiva? Eu lembro, na época, né, que eu era
criança lá em Barbacena, jovem, que a gente ia almoçar, e vai votar em quem? Eu via meu pai, no Maluf, o outro, rouba mais faz, não, vou votar no PIDA, todo mundo saía abraçado, dando risada. E... O que acontece hoje? Hoje, eu voto no candidato 1, e eu curto as coisas do candidato 1. Tudo que é do candidato 2 some. A hora que eu encontro, de repente, a Elza, eu falo, e aí, você vai votar em quem? Eu vou votar no 2. Não é possível você votar no 2, isso é um absurdo. Só você não está entendendo. Então, isso cria um contorno que, na verdade, ele não é verídico, fazendo, então, que ocorra essa perda progressiva de tolerância, paciência, porque eu vejo só o mundo que eu quero ver. As plataformas só devolvem aquilo que eu gosto. O que eu não gosto, elas não entram. Tá? Então, uma coisa que eu costumo falar normalmente é como, lá na frente, eles vão olhar para esse momento e falar como que as pessoas não tinham a menor noção do que estava acontecendo com eles, com a sociedade, quais seriam os efeitos que isso teria com relação às crianças. Tudo posto, Passei um pouquinho de cada aspecto para vocês, comportamento de saúde mental, afeto raciocínio, perigo. Então, o que a gente vai fazer com isso? O que eu faço com isso, Cristiano? Bom, então, primeira coisa, eu acho que a proposta não é banir a tecnologia, mesmo porque não dá. A não ser que você tenha alguém morando em uma ilha grega que pague suas contas, que faça tudo, mas mesmo assim acho que você vai precisar, de vez ou outra, ter que... Então, o que a gente sugere? Isso aqui que nós estamos fazendo. Conversa. Então, a orientação A que eu dou para vocês, com relação aos filhos de vocês, conversem, falem, leiam, sentem junto para ver o que eles estão jogando. Em vez de você patrulhar, você se engaja para ver. Em vez de você simplesmente... Vamos tentar fazer, então, com que essas telas invadam o menos possível as atividades que exigem atenção e concentração. A gente vive hoje uma época que eles chamam, que é a época da multitarefa. Multitarefa não existe, é uma mentira inventada pela mídia leiga. O seu cérebro não vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o baterista, ele... Sim, só que você perde na profundidade. Tá? Então, o que acontece? Isso daqui é uma situação normal de uma reunião de trabalho, de uma escola qualquer, por aí. Tão comum que ficou normal. Então, o que a gente quer sugerir? Vamos tentar estimular a consciência e um uso saudável. Isso a gente tem sugerido muito em escolas. Cria uma colmeia lá, a pessoa põe. Vamos usar agora o telefone? Então, vamos lá. Pega todo mundo, recolhe, pesquisa alguma coisa, terminou, guarda. Eles não têm o pré-frontal finalizado, eles não vão usar de uma forma correta. Mesma coisa em situações de trabalho. Por que isso tudo? Porque se eu não regular o uso, este aparelho ele foi feito exatamente para me interromper continuadamente. Isso daqui, como o meu cérebro é um órgão de resolução de problemas, se existe isso aqui, eu vou ter que parar para ver, eu não aguento. Eu tenho que ver. E o que eles descobriram? Eles descobriram, isso os chineses estão chamando, que nós vivemos hoje uma epidemia da distração. A gente vive distraído o tempo todo. Aquele outro livro que chama da geração dopamina, que você o tempo todo está precisando desses reforços. Uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia mostrou que cada vez que você interrompe seu raciocínio profundo, olhem, vocês levam 23 minutos para recuperar o mesmo período de concentração anterior. Então, se você tem com o seu filho em aula, tocando, interrompendo 2 vezes, ele ouviu, mas ele não vai gravar. Tá? Então, o que a gente sugere? A gente sugere que, na verdade, vai trabalhar, que você mantenha os telefones longe, você vai usar um editor de texto, você está proibido de entrar em rede social ou responder e-mails, senão eu corto os seus dedos, senão você não concentra. Vai estudar usando as telas? Não tem problema. Como é que a gente ancora? Não dá para ancorar na tela. Então, olha aqui a pista. Você vai anotar aquilo que você está estudando. Leu, anota, para você dar tempo do teu cérebro chamar todas as regiões para segurar a informação de uma forma legal. Não deixar esses eletrônicos ao fácil acesso. Olha essa pesquisa. Pediram para 2 grupos entrarem numa sala. Um grupo entrou com os celulares, homens, telefone virado para baixo,
mulheres dentro da bolsa. Um outro grupo deixou os telefones lá fora, no armário. O que eles tinham que fazer? Relembrar nomes que eles tinham sido apresentados e fazer atividades matemáticas simples. O que eles descobriram? Que quando você se debruça sobre alguma coisa que traga, né, que chame a sua atenção, você tem uma amplitude, tua atenção ela não é infinita, você se concentra dentro. E o que eles viram? Que quem levou o telefone dentro do ambiente, mesmo ele estando desligado, fez com que o indivíduo perdesse a capacidade, porque é um estímulo tão relevante que ele destinava uma parte dessa atenção em stand-by. Resumo da história, quem entrou com o telefone não foi tão bem, mesmo não usando. Tá? Então vocês imaginam essa situação aqui, né? O que esse pessoal está aproveitando aqui? Muito pouco. E aqui? Muito pouco. Então isso requer, eu acho que uma reeducação muito grande. Quer dizer, eu não estou aqui nem de longe dizendo como deve ser usado, mas é hora da gente começar a conversar sobre isso, urgente, se vocês quiserem efetivamente que o filho de vocês possa, né, se destacar aí nesse mundo. Né? Regular o uso, que eu falei, o que mais? Né? E crítica, lembrar desses efeitos todos. Então, de novo, conversem, conversem e conversem. Né? Então, o que a gente sabe? Que quanto mais seu cérebro for estimulado, pior ele responde. Ele precisa de um estímulo de cada vez. Tá? Tem uma frase que eu gosto, da Sherry Turkle, que diz o seguinte: a tecnologia, deste jeito, né, entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar. Ou seja, todos nós buscamos lá o que a gente não acha na vida real. Eu nunca me esqueço de uma pesquisa que eu li há uns 20 anos atrás, que dizia que uma refeição em família, aonde eu pergunto, o que você comeu, como é que foi seu dia, eu briguei com o meu chefe, ou eu peguei trânsito, ela já exerce um fator protetivo na saúde mental das crianças. Uma refeição conjunta por semana. Mas cada um almoça no horário, cada um janta no horário, cada um está no seu quarto, com a sua tela. Será que a gente não pode repensar isso, ou pelo menos voltar uma vez por semana, todos juntos? Né? E aí, né? Estou falando de hoje. O que vocês acham que vai acontecer amanhã, né? Não sei, né? O negócio... Vamos lá.铁蛋 come here。 铁蛋，打扫下地面。铁蛋，Let's go。 Comanda o aspirador de pó móvel. Essa é a Mecha, né, que foi criada recentemente, que são os protótipos aí dos novos robôs. Esse é quando o primeiro exemplar aí, cada vez que ele é montado e ele abre os olhos, ele tem essa reação. O que vai ser da gente? Eu explico o que vai ser da gente. O diferencial é aquele que tiver inteligência emocional. Porque a inteligência emocional não será substituída. Tudo aquilo que envolver atividades repetitivas, acabou.
esquece. Né? Eu uso o chat GPT, e hoje eu escrevi para ele, falei, preciso montar um contrato a respeito a não sei o quê. E tal. Ele falou, não tem problema. Quais são os dados? Eu digo, me cuspiu lá os contratos, prontos. Semana passada eu fui banca de uma tese de doutorado, li e tal, analisei, falei, eu vou colocar esses dados no chat GPT para ver o que ele... E ele falou umas coisas que eu não tinha pensado. Claro que eu não usei o que ele falou, porque não fui eu que descobri aquilo, mas falou umas coisas que eu não tinha reparado. Então, eu consigo fazer isso. A quantidade de provas que estão sendo feitas pelo chat GPT, ensaios literários. E aí? E aí? Então, usar muito a internet já vai ser nada. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, eu acho que a ideia da palestra, né, da gente conversar, é nós estamos num grande divisor de águas da humanidade, como eu acho que talvez nunca vivemos. Isso pode ser muito positivo, pode fazer com que a gente dê assim, um grande salto. Por isso que é momento de nós olharmos para os nossos filhos de uma forma muito cautelosa e carinhosa, porque deste olhar vai derivar o que eles vão viver lá na frente. Tá? Essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês. Vou passar um último videozinho aqui para encerrar, para vocês entenderem qual é a metáfora que eu quero trazer de conclusão.เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าน D-Tech เชื่อในของพอดี Pessoal, obrigado. Querem fazer perguntas? Querem comentar alguma coisa? Qual é a sensação aí? Sensação que a gente tem que repensar muito. Sensação que tem que repensar muitas coisas. Tem. Muitas atitudes. Tem. Diga. Eu cheguei com um vídeo do outro. Isso é muito bom. Com certeza. Graças a Deus, em casa o celular, as crianças, elas... Eu tenho um neto de 6 anos e meio que não sabe nem ligar o celular, não sabe nem para que presta. Assiste quase zero de televisão e brinca o dia inteiro num quintal cheio de grama, de árvores e tal. Mas eu vou sair preocupada comigo, eu estou até emocionada, porque realmente acho que o maior problema é eu comigo mesma. Porque é impressionante. Eu trabalho online, eu dou aula em cursinho, eu dou aula em faculdade, eu dou aula em pós-graduação e tal. Minha amiga aqui sabe disso. E eu só dou aula pelo computador. E não tem como eu não ficar 15 horas por dia no computador. No mínimo. Então, eu estou preocupada comigo. Eu cheguei aqui pensando, será que a gente está fazendo certo com as crianças? Eu estou saindo muito feliz. Muito feliz mesmo. Agora, como eu vou me livrar disso? Não vou me livrar. Eu preciso ganhar dinheiro. Qual é seu nome? Miriam. Miriam, querida, acho que talvez você não se livre disso, porque é o seu trabalho. Então, né? E que bom que você morrer. tem um trabalho. Agora, o que eu vou te sugerir é assim, tente fazer isso de uma forma onde você não seja estimulada de uma forma excessiva, de forma paralela.
deu a sua aula, acabou, encerrou, levanta, vai fazer um xixi, toma seu café. Sabe por quê? Não sei se vocês já leram Aristóteles. Aristóteles ele costumava falar que uma das grandes correntes gregas era a de que eu tinha que ser feliz. A ideia me fugiu o nome agora. Enfim, que eu tinha que ser feliz, da hedonia, né? Eu tinha que desenvolver, aquilo era o objetivo da vida. E tem uma escola grega que ela vai dizer o seguinte, ela vai falar, olha, eu acho que o objetivo da vida não é ser feliz. Porque a hora que você consegue dar aula, 15 horas de aula, você vai querer dar aula 16 horas. E aí a gente tem uma característica psicológica insaciável. A gente sempre quer mais, né? E é natural do ser humano. E ele vai dizer o seguinte, eu vou pegar uma palavrinha, essa outra linha, eu vou pegar uma palavrinha da botânica, que eles chamam em grego de eudaimonia, que quer dizer florescer. Então, o que eu quero dizer, o objetivo da vida, no meu entendimento, não é você ser feliz, é você florescer. Você está florescendo com o seu trabalho, você se sente plena, você acha que você está fazendo alguma coisa importante, então vamos trabalhar de uma forma com que essa tecnologia não te sugue demasiadamente. Muito embora eu saiba, né, Miriam, não é fácil. Nossos filhos vão florescer do jeito que eles estão, a nossa sociedade floresce, é o que a gente conversava hoje, né, lá fora. Né? As pessoas não pensam mais, elas não refletem mais, elas não... A gente tem que florescer, porque esse, de fato, é o meaning of life, é o objetivo da vida. Eu saber que eu vou embora e eu falo, puxa, acho que eu deixei o pessoal pensando, né? É essa a ideia. Então, se eu não começar, por isso que eu acho muito oportuna a sua fala, se eu não começar a olhar para mim, eu não vou começar a olhar para os outros. Na época de 1990, aproximadamente, em Angola houve uma guerra civil muito significativa. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, eu estava estudando em Portugal, tal. E aí me caiu na mão um artigo muito legal, porque depois dessa guerra civil muitas famílias foram mortas e muitos jovens ficaram lá soltos e criando então uma convulsão social de jovens delinquentes. E eles chamaram esses tios, avós, as pessoas que sobraram para ensinar esses jovens, esses indivíduos, a como tratar dos jovens. A Unesco descarregou lá um caminhão de dinheiro e depois do treinamento eles voltaram, depois de 1 ano, 2, e não tinha dado efeito nenhum o treinamento. Porque eles foram ensinados a como cuidar dos filhos. Aí chamaram de novo as mesmas pessoas e falaram, vocês não vão falar, vocês não vão agora ouvir como cuidar dos filhos. Eu quero que vocês pensem como foi a experiência de vocês enquanto filhos. Como que vocês se sentiram? Aí houve o shift. Então, o que você está mostrando, Miriam, é exatamente isso. Né? Eu acho que a grande mudança começa com a gente, com a nossa tomada de consciência, porque nós somos os exemplos a serem copiados por eles. Se você tiver essa consciência, eu tenho certeza que seu olhar com relação a ele será diferente, mesmo que ele use um pouco demais, a gente entende, que nem falou o Antônio Fagundes, a gente vai jogar um pouco mais, a gente vai se perder, mas eu estou com meus radares ligados, eu estou de olho. Né? Que é o que vocês disseram aí, tem que a gente pensar diferente, é uma nova leitura. Sim. Fala, Miriam. Então, eu não sei o que fazer, né? Porque eu trabalho muito, dependo desse trabalho, e assim, tá bom, vou dar aula à noite, mas eu tenho que preparar o dia inteiro. Claro, claro. Hoje mesmo eu comecei a fazer uma apostila, 6 horas da manhã, e assim, eu só não estou dando aula porque eu queria ver sua palestra. Porque eu tive que cancelar a aula de hoje. Tá. E aí, amanhã, 6 horas da manhã, eu estou lá, preparando a minha apostila, porque eu quero entregar essa apostila. E eu vou ficar até 7 horas da noite, antes de começar a aula. 7h30 eu começo a aula, e aí eu vou até 10 horas da noite, e assim vai a vida. E eu tão preocupada com os netos, de não deixá-los ter essa loucura, esse cérebro de geleia que a gente vê demais. Tenho muito medo disso. Né, de suicídio, uma coisa, sabe, a gente quando entra na menopausa, a gente só pensa besteira, né? Você deve saber disso. Então, o tempo todo eu fico pensando, nossa, meu Deus, o Rafael tem 14 anos, ele, né, vai ficar com o celular demais, ele vai querer se matar, porque, eu fico pensando essas coisas. Então, é bem suave o negócio lá em casa. E assim, eu realmente estou cega para mim, e isso me chocou.
Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou largar o meu emprego um pouco. Eu sempre falo para ela, semestre que vem vai ser diferente. Aí entra uma faculdade a mais, que paga melhor, e aí lá vou eu. E aí o outro semestre, não. Esse semestre eu vou realmente mudar. E eu nunca mudo e minha vida está cada vez mais tecnológica. Miriam. Comprei agora uma mesa digital. E eu estou encantada com a mesa digital. Então, agora eu só quero dar aula. Eu dou aula extra, de graça, só para usar a mesa digital. Então, assim, eu sou louca mesmo. Né? Eu não vou falar mais nada. Não acho. Tem uma crônica da Clarice Lispector que ela diz assim, o título é Se Eu Fosse Eu. Diz assim, quando a procura de um papel se torna inútil, pergunto-me, se eu fosse eu, que lugar eu guardaria? Interrogação. Linha de baixo. Na maior parte das vezes, eu acho o objeto perdido. Mas a pergunta, se eu fosse eu, ela é tão séria, que eu começo a pensar, vírgula, diria melhor sentir, 3 pontos. Linha de baixo. Prezado leitor, prezada leitora, se você fosse você mesma, você mesmo, quem você seria e onde você estaria? Interrogação. Linha de baixo. É como se a mentira fosse lentamente locomovida do lugar. 3 pontos. Fecha aspas, eu não vou continuar. Então, quando eu pergunto para vocês, se você fosse você, quem você seria e onde você estaria? Apertou o peito? É exatamente este aperto que a gente tenta se distrair no celular. Vamos viver porque a gente não para refletir o que você está fazendo agora. Poxa, Cristiano, de novo, é mais um ano e... Tá, minha linda, talvez esse seja o seu dilema. Você tem que conversar e colocar esse assunto sobre a mesa. Agora, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, eu quero estar em sintonia com o que eu sou, eu quero florescer. Senão, não faz sentido, não é o dinheiro. Você tem pesquisas que mostram, por exemplo, que o grau de felicidade vai aumentando até o valor aí de 18, 20 mil reais. A partir disso, você pode ganhar 200, 2 bi, o grau de felicidade é o mesmo. Então, não é grana, não é relacionamento, é um conjunto de coisas que te dão um senso de propósito de vida. Em casa, né? A escola proíbe o celular, eu sou super favorável a isso. Mas em casa, saiu daqui, chegou em casa, a primeira coisa é pegar o celular. Então, é assim, é realmente agradecer pelo espaço, a sua palestra. Muito obrigada, professor. E eu acho que quem está aqui hoje sai realmente diferente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguém? Boa noite. Olha, você começou a sua palestra falando que nós somos hoje 8 bilhões de habitantes no planeta, né? E me ocorreu o seguinte, quando você descreveu todo esse acesso que nós temos à tecnologia, nós estamos nos transformando, não sabemos no que vamos ser, mas existe uma outra parte, existem alguns bilhões também que jamais terão acesso a isso. Sim. E eu fico pensando como é que fica essa discrepância no futuro. Nós vamos cada vez mais nos desassociar de quem tem o acesso e quem não tem acesso? Dizem que sim, diz que vai aumentar os gaps de separação. Quem tem acesso vai continuar tendo mais perspectiva. Para você ter uma noção, isso que você disse me fez lembrar um documento que eu li que dizia que de todas as escolas primárias do mundo, a cada 4 escolas, uma não tem energia elétrica. Então, nós vivemos numa bolha aqui, onde talvez a gente precisasse se preocupar um pouquinho mais com o outro, de uma forma ou de outra. É tão curioso isso. Eu tenho um hábito, aonde eu vou, eu procuro olhar para as pessoas. E domingo eu fui num casamento, e veio uma senhora me servir. Ela veio, eu vou servir sua mesa e tal, não sei o quê. Aí eu olhei para a cara dela, ela não estava bem. Ela não estava bem. Uma pessoa humilde que estava ali trabalhando, possivelmente já da festa do dia anterior. Eu falei, a senhora tem Pix? Por que, meu filho? Eu falei, porque eu queria dar uma caixinha para a senhora. Estou vendo que a senhora está trabalhando aqui e tal. Né? Tenho. Ela voltou. Acho que foi até isso aqui. Está aqui o Pix dela. Dona Ana.
Aí ela chegou perto, eu fiz um valor para ela, ela olhou. Por que o senhor fez isso comigo? Não sei, dona Ana. Ela saiu correndo, abaixou assim atrás do balcão, e ela começou a chorar. Minhas filhas, pai, ela está chorando. Eu falei, não vou olhar para trás, senão eu vou constrangê-la, né? Por que eu estou contando essa história? Porque eu sou algum... Não sou ninguém. Não sou ninguém. Ela falou, Deus te abençoe. Não é nada, não fui eu que deu. Alguém me mandou dar para você, estou dando aí. E que bom que faça um bom proveito. Porque esse dinheiro que o senhor está me dando vai dar para me ajudar a comprar o tênis do meu neto. Faz 6 meses que eu quero comprar o tênis do meu neto e eu não consigo. Esse dinheiro que o senhor está me dando. Então, o que eu quero dizer com isso, não é para exaltar qualquer característica minha, mas faça um contato com a vida, com a pessoa, com o que vocês estão sentindo. Tem um ditado que diz que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. A gente não está nunca aqui. Né? Então, qual é a sensação? Como é que vocês estão se sentindo de estar aqui? Puxa, uma reflexão que mexe comigo. A Miriam falou, caramba, Cristiano. É isso, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Essa vida está em contato, está em concordância, está alinhada. Se eu fosse eu, estaria aqui mesmo nesse momento. Bom, talvez não agora, mas não tem problema. Daqui a um ano eu vou estar. A gente tem que estar on spot, a gente tem que estar no foco. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Porque isso é uma armadilha, você vai tropeçar nesse tapete em algum momento. Putz, mas eu não consigo sozinho. Não tem problema. Busca ajuda. Eu tenho vergonha de buscar ajuda. Não tem problema. Escreve. Escreve. Um conhecido meu, ele fez uma intervenção na prefeitura de Copenhague, onde havia, num determinado período, uma busca muito intensa de mães após a gravidez que voltavam para pedir ajuda, com um possível quadro de depressão pós-parto. E ele chamou essas mães e falou o seguinte, deu um monte de papel para elas, quero que vocês escrevam o que vocês estão sentindo agora. Como assim, doutor Oscar? Escreva o que você está sentindo aí. Um parágrafo. Nome, escreva o número 1 em cima. Recolheu os papéis. Amanhã vocês voltam. De novo, folha. Escrevam a mesma coisa que vocês escreveram ontem. Como, doutor Oscar? A mesma coisa. Número 2. Ele fez isso durante 5 dias seguidos. O que ele observou? Que conforme essas pessoas foram escrevendo, as redações foram ganhando mais ordem, mais dimensão, mais articulação. No 5º dia, metade dessas descrições tinha um título, e ele aplicou de novo o teste de depressão. Diminuiu assim absurdamente. Por quê? Porque a hora que você escreve, você começa a olhar para o que você está sentindo. Se você está com dor de dente, você vai no dentista, passa a broca. Problema no coração, coloca um holter, toma lá, coloca o stent, está no pulmão. Mente não. Você está mal, isso é personalidade fraca. Besteira. Vou no tarô, vou tomar aí algumas... Pode fazer, mas vamos olhar com responsabilidade para a gente. Porque o que nós estamos vendo hoje, né, dessa grande mudança, dessa caixa de Pandora... Quem que vai sobreviver? Os que pensam. A manada vai ser cuspida fora, vai virar massa de trabalho, força de trabalho. Então, uma vez atendendo um cônsul aqui no Brasil, um cônsul francês aqui, ele falou daquele jeito francesado assim para mim, e falou, Cristiano, é muito bom estar no Brasil. Eu falei, você acha? Poxa, mas aqui, isso, aqui. Ele falou, não. Qualquer lugar do mundo que você vá, nos grandes centros, todo mundo já explorou, já pesquisou, já fez tudo. Aqui não, aqui é uma terra de oportunidade, meu. Aqui é um Eldorado. Se você tiver um pouco de capacidade, você... Veja os portugueses aí, algumas décadas atrás, que trabalharam, fizeram fortunas aí com as padarias. Aqui, de verdade, né? Então, é aquela grande pergunta. Você quer estar numa árvore... Hoje eu estava atendendo uma paciente americana minha, que ela veio aqui para o Brasil, veio tomar um café presencial comigo. Ela falou, estou em Colômbia hoje. Recebi aí um grant de $2 milhões para fazer uma pesquisa e tal, e ela toda nervosa, porque eu estou em Colômbia e tal. Eu falei, pois é, né, Chá? O nome dela é Chá. Pois é, né, Chá? Você está numa árvore bem alta, num galho intermediário, lá. Eu estou numa árvore baixa, num galho bem alto. O que é melhor?
Eu vou sair daqui para ser tratado como cidadão de segunda classe lá fora? De jeito nenhum. Vai ter que arrumar a minha casa, passar aspirador, fazer tudo, porque eu não consigo achar uma faxineira porque é caríssimo. Eu não. Quero minha terra, meu povo. Que nós temos uma característica que ninguém tem. A gente beija, a gente fala de sentimento, a gente abraça. Então, meu Deus, cadê o Brasil que a gente conhece? Né? Então, sejam vocês. Né? Acho que essa é a mensagem que eu deixo. Isso é quase, desculpa aqui, ó, vou dar uma viajada, é quase divino, porque você consegue transcender os limites, as dificuldades, o trânsito, o cara chato, o cara... Porque você está escrevendo sua história. Você tem que ser o protagonista, é isso. Vocês têm que ensinar o filho de vocês a serem protagonistas. Não massa de manobra. Ah, mas vai tirar foto e curtir? Tá bom, filhão. Você vai pôr a foto, curtir, mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar? Vamos pensar para que você quer pôr a foto aí? Será que vale a pena mesmo? Não, porque todo mundo... Eu sei que todo mundo, mas você não é todo mundo. Né? Joguem a conversa. Eu acho que a hora que você começa a mexer, revolver, você cria ampliação de consciência. É o que você faz em terapia, né? Me cortem, senão eu encrenco aqui. Cristiano, eu tenho uma aluna que quer fazer uma pergunta, que Diga. é a Antonella. Fala, minha linda. Por que você é tão linda? Ah, já fiquei com vergonha, né? Já estragou tudo, Cristiano. Ah, mas eu achei linda. Posso achar ou não? Pode. Então, deixa eu. Obrigado. Tenho uma pergunta. Manda. E se o celular te estressar tanto a ponto de você jogar ele no chão? Tá, boa a tua pergunta. Olha só, Antonella, é porque está passando do limite, né? É porque está passando do limite. Então, se a gente perder o controle, é porque tem alguma coisa fazendo muito mal e a gente tem que parar antes, né? Ah, mas acontece, eu também já joguei. Todo mundo. Não quero ser perfeito, nem tenho essa pretensão, né? Antonella, a gente escorrega. A gente escorrega a vida inteira. Ixi, e tudo bem. Mais alguém? Não? Sim, minuto. Cristiano, meu nome é Paulo Roberto, tenho 73 anos para 74, já não sou não sei que geração que é essa, né? Eu não tenho informação dos grupos de escola, porque os meus grupos de faculdade, de turma, de família, estão se deteriorando. Eu estou pulando fora de vários grupos. E eu acho que na escola está tendo os grupos tanto de bullying como de agressividade. É certo isso ou não? Não, claro que não. Deve ser trabalhado para evitar isso. Né? Não, é certo o meu pensamento de que as pessoas estão muito agressivas através dos grupos. Entende? E eu acho que cada vez mais, no meu caso, cada vez mais eu me isolo, não querendo mais pertencer a nenhum grupo. Porque o que é muito pesado. Todo mundo pesado. Se torna muito agressivo. Muito belicoso. Eles chamam isso de personalidade eletrônica. Quando você conversa com alguém onde você não lê a reação do outro, o seu cérebro ele aumenta a carga da mensagem para assegurar que o outro lá escute. Então, na internet a gente é mais insubordinado, mais agressivo, mais sexualizado. E o grande problema é que se você está navegando 9, 10, 11 horas por dia, esse se torna o padrão seu. A hora que você sai, você traz as mesmas características. O que a gente tem visto hoje? O nível de agressividade das pessoas está altíssimo. As pessoas falam assim, mas eu não tenho direito de falar o que eu quero? Tem, mas você não tem direito de ser grosso ou faltar com respeito comigo. Eu passei por uma situação ontem chata, porque eu atendi um filho de uma médica famosa aí, e eu atendi 2 vezes. E aí eu saí de férias. Tal. Quando eu volto de férias, eu vou para a casa da minha mãe, que mora do lado da minha casa e tal. Sento para conversar com ela. E aí, mãe, conta, tal. Ela olha para mim e começa... Eu falei, meu Deus, AVC.
peguei, levei ela para o... Bom, foram 2 semanas assim horrorosas. E eu voltei para trabalhar. E eu cheguei e tinha uma mensagem no WhatsApp do consultório dizendo que eu procurei você, profissional, reconhecido, tal, não sei o quê. Que vexame, né? Você abandonou meu filho. Você não tem vergonha na sua cara? Meu Deus do céu, que é isso, né? Essa mulher é aquela que... Tamo junto, bro, né? Vai embora. Então, é isso aí, né? Então, abre-se espaço para que você use desses canais para colocar para fora tudo que você... E é perigoso, né? Eu atendo muitos pacientes que sofreram bullying, não este bullying, esse bullying, né? Aquele bullying lá atrás que me chamavam de pé de pato, tá? Eles arrastam depressões violentas até hoje. Isso cria mudança, inclusive, na morfologia do cérebro. Tamanha é o impacto. Imagine hoje, quando você tem um bullying que nem a moça aqui, né? Que a mãe morreu, ou que você não controla mais. O que você posta na internet, você não tem mais controle. Você pode apagar, mas já foi. Então, acho que os filhos têm que ser ensinados em como manejar essas ferramentas, porque a gente está achando que está tudo bem, e não está tudo bem. Muito pelo contrário. Claro, a escola vai fazer o que ela pode, mas tem um papel que é o nosso, não dá para a gente fugir disso. Ah, mas eu não sabia. Bom, então agora sabe, vai buscar informação, né? Vamos correr atrás, né? É muito sério. Eu diria que é uma epidemia silenciosa aí que está corroendo tudo, pessoas, valores e... Cristiano, pelo amor de... Não, é a sensação que eu tenho. Eu estou na ponta de um hospital universitário lá que... Outro dia chega uma senhora, me pega na porta. O senhor pode conversar, por favor? Ai, dona Maria, não pode. Não, por favor, me pega no braço. Tem uma cafeteria ali na psiquiatria, vem cá. Sabe o que é, doutor? Meu filho não sai do telefone celular. Não sai do celular. O que acontece, dona Maria? Então, ele só sai da cama se der o celular para ele. Ele só almoça se der o celular para ele. Ele só vai dormir se der o celular para ele. Que idade tem essa criança? 8 anos, 9 anos. Mas o pior não é isso, doutor Cristiano. O pior é quando a gente vai ao Shopping Morumbi. Shopping Morumbi? O que tem o Shopping Morumbi? É porque ele larga da mão e corre em direção às balconistas das lojas. Oi? Como assim? Ele pede colo. E elas acham ele bonitinho, pegam ele no colo e ele vai com o dedinho nos teclados. Que idade tem seu filho, dona Maricó? 2 anos e 4 meses, doutor. Então você vai falar, o problema é a tecnologia? Não, o problema é uma família desestruturada que não consegue enxergar, né, por falta de informação. Então, tem uma passagem do livro do Conde Drácula que ele fala que o mal é uma porta que se abre pelo lado de dentro. A tecnologia é uma porta que a gente está abrindo pelo lado de dentro, entregando de uma forma desavisada e estimulando muitas vezes porque é bonitinho. E daí que é bonitinho? Uma vez uma moça falou para mim, mas meu filho joga muito bem Super Mario. Eu falei, e? Porque ele vai ser mais esperto. Ela falou, não tem nada uma coisa com a outra. Não, mas a Bíblia... Não. 85% dos aplicativos que se autodenominam educativos nunca foram pesquisados. Terra de ninguém. Né? Nesse ambiente que é o ambiente social deles. É onde eles têm os amigos, os inimigos, os afetos e os desafetos. E acredito que tudo isso que o Dr. Cristiano falou para nós hoje bateu aí no coração de muitos de vocês, porque vocês enxergam isso, a gente enxerga isso em casa, mas é aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos tentando achar um caminho. O não trazer o celular na escola significa que, pelo menos por 4 horas, 5 horas, eles vão ficar longe dessa influência. E tem sido muito bom para nós observar que eles estão brincando, jogando Uno. Queriam me ensinar outro dia, eu falei, não, eu já passei da fase de aprender. Liberei, eles começaram, teve gente que trouxe jogo de damas, eu deixei trazer, porque nós estamos ainda vendo o que ia acontecer, mas principalmente porque eles estão conversando, dando trabalho também, claro,
fazendo desaforo. Sim. Sim, eles fazem, gente. Assim como, às vezes, os grupos, né, que o Paulo falou, que os grupos, a gente participa de grupo e você sente uma agressividade, nós também sentimos. Porque sempre essas mensagens que rodam, muitas vezes não são verdadeiras e nos atingem também. Mas nós estamos aprendendo, né, a levar tudo isso que o Dr. Cristiano falou, que é uma reação. Vocês também passam por isso. Os pais também passam por isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil segurar aquela criança que começa a pular na hora do restaurante, a gente começa a ficar com vergonha, então dá-lhe celular. E aquele outro vai no casamento, né? No casamento, fica lá com o celular, porque aí ele fica quietinho, ele vai ficar quietinho 4, 5, 8 horas. Mas é muito sério, gente. Então, obrigada por vocês estarem aqui hoje, compartilhando com a gente. Eu acho que foi um presente, eu te agradeço muito, acho que foi muito, muito bom para todos nós ouvirmos uma pessoa que trabalha com isso todos os dias e que tem muita humanidade também. E queria dizer que, se eu fosse eu faria exatamente aquilo que eu faço hoje. É difícil, mas vamos lá. Muito obrigada.